anunciou. A mangueira saiu, ela ficou. Era a porta-bandeira desde a primeira vez. Achei que as coisas não vão dar certo, né? Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Meu nome é Rafael. Hoje eu sou mestre de sala, mas as coisas não são muito fáceis pra mim, não. Eu tenho 1,32 de altura, 188 quilos e uma alegria enorme, uma alegria única. As pessoas, elas às vezes acham que por eu ser gordo, eu não posso fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gostaria. Eu não posso ser quem eu sou, quem eu gostaria de ser, eu não posso sonhar. Foi no ano de 2019, eu tava muito nessa vibe. Eu tava passando uns problemas muito ruins na minha vida. Eu tinha perdido o emprego, eu tava vivendo de estágio, eu tinha acabado de sair de uma pneumonia, que eu quase morri. E eu tava meio desanimado da vida. Eu tava muito triste. Apesar de já ser conhecido no mundo do samba, eu fui destaque numa escola de samba um tempo atrás. Já fazer trabalhos coreografados. Então as pessoas me conhecem um pouco desses trabalhos. Mas nada acalentava o meu coração, porque ali naquele momento eu não queria isso. O que eu queria, o que o Rafael queria, era ter a sua estabilidade, ter a sua segurança, se sentir útil para alguma coisa ou para alguém que até então isso não tinha sido preenchido, né, dentro do meu peito. Eu me lembro como se fosse hoje, foi em abril de 2019 e eu tava passando uma temporada na casa do namorado e aí eu decidi caminhar pela rua. Só que na verdade a minha caminhada não tinha um rumo certo, eu saí andando, porque eu precisava relaxar, eu precisava me tranquilizar. E a lágrima escorria pelo meu olho e eu não queria saber de nada. E aí foi quando eu decidi que que aquele momento era a minha hora e eu tinha que ser assim. E foi quando eu me atirei de frente a um carro no Meyer, na Dias da Cruz. E aí eu me atirei, fechei os olhos, porque eu sabia que ali era o fim de uma jornada inteira. Senti uma mão por trás de mim, como se estivesse me empurrando pro outro lado da calçada e eu não vi quem era. Eu procurei, não achei. E quando eu olhei pra frente tinha uma moça, uma menina, né? Com uma coisa nas costas e subindo. Eu me lembrei que há um tempo atrás, quando eu fazia um trabalho de guardião de mestre de porta-bandeira, eu conheci uma pessoa, na verdade eu conheci essa pessoa antes desse trabalho, eu conheci essa pessoa quando eu fazia escola de teatro na Mangueira e ela era professora e sempre foi muito gentil, muito doce. E eu conheci, e aí eu lembrei que essa pessoa dava aulas pra casais de mestre de porta-bandeira. Eu sempre fui muito apaixonado pelo quesito, pelo riscado do mestre-sala, pelo giro, pela leveza da porta-bandeira. Então eu vi que aquilo poderia ser meu último suspiro, sabe? Eu já não estava feliz com o meu corpo, eu já não estava feliz com as minhas atitudes, eu já não estava feliz. Então eu resolvi que aquele era o momento certo. Então imediatamente eu subi as escadas de Imperator e encontrei com ela, né? Que olhando pra mim falou: nossa, que bom que você tá aqui, que bom que você veio. E aí eu abracei ela muito forte e falei com ela: será que eu poderia fazer aula? Aí ela: claro, começa hoje. Aí eu: não, eu vim só saber o que eu precisava pra eu me matricular. Ela: não, você começa hoje. Não, eu começo depois. Ela: não, você começa hoje. Do jeito que você tá, você faz.
Eu não sei se algo ali falou diferente, mas eu acho que ela percebeu, né, que ali eu tava precisando de um carinho, de um conforto, de um abraço. E eu comecei a fazer a aula. Parece estranho, eu, 33 anos, enorme, né? Grande, gordo, fazendo uma aula de mestrado de porta-bandeira, que é onde a gente vê que os mestres de aula geralmente são leves, são sutis. E eu tava ali envolto de crianças, adolescentes, poucos eram adultos que eram mais jovens que eu. Acho que eu só lembro de uma ou duas pessoas, mais 3 pessoas mais velhas que eu. Então eu comecei a dançar os meus passinhos. Quando acabava a minha aula, eu começava a aula dos mais velhos, eu ficava dos mais antigos na aula. Eu ficava lá dentro, ensaiando, muita gente me ajudando, as pessoas olhando pra mim, não com aquele olhar de pena. Os professores olhavam pra mim com aquele olhar de não, você consegue sim, vamos lá. É isso que você precisa, é isso que a gente precisa. E aí eu fiz a primeira aula, fiz a segunda e fui fazendo. E fui fazendo sem a pretensão de ser um mestre-sala. Um mestre-sala, para quem não sabe, é o grande protetor de um pavilhão de uma escola de samba. É ele que protege a sua dama, é ele que protege a sua porta-bandeira através dos seus riscados, dos seus giros, do seu cortejo. Como a tia Vilma Nascimento uma vez ela disse que o casal é como se um beija-flor beijasse uma flor. O mestre-sala é o beija-flor. Ele vai sutilmente, vai lá, beija a sua porta-bandeira, a sua rosa, a sua flor e volta, como se fosse o próprio beija-flor. E ali eu fui aprendendo esse ofício, né, essa grande arte. E aos poucos, ocupando a minha cabeça, eu pude ter a certeza que ali era o meu lugar. Eu fui desenvolvendo, não que eu seja hoje um mestre delegado da vida. E quem sabe um dia, mas eu fico muito feliz de poder continuar esse legado que o próprio mestre delegado deixou. E aí eu fui seguindo, fui fazendo os meus passos, fui dando os meus riscados, até que um dia a Fernanda, que é porta-bandeira, hoje do Arrastão de Cascadura, me convidou para dançar lá. Porque a escola estava precisando de mestre-sala. E eu, que não tinha pretensões nenhuma de desfilar, eu segui. Eu fui até a escola, conversei com o presidente topou o projeto, vamos, e foi isso. E aí eu comecei a seguir os meus sonhos, seguir aquilo que eu acredito. Desfilei pelo Arrastão naquele ano, muita gente me apoiando, mas ao mesmo tempo muita gente falou muita gracinha. Eu ouvi muita gracinha. Eu ouvi dizendo que não adiantaria nada, de que para fazer roupa para mim teria que gastar 50 metros de tecido, de que eu precisaria de um atestado médico, porque se eu morresse na avenida, a culpa era do médico. Ao mesmo tempo, muita gente me colocando para cima, eu tinha muita gente que me colocava para baixo, que me deixava triste. E aí eu me questionei, será que é isso que eu quero para dança? Será que é isso que eu quero para mim? Mais uma vez, aquela pessoa que me ajudou lá atrás, a professora, a Viviane Martins, ela foi muito clara comigo na minha história, sempre. E ela falou, Rafa, a questão é a seguinte, você é dono dos seus passos, ninguém tem nada a ver com isso. Deseja que for bom para as pessoas, que isso volta para você. E apenas dance, sorria e encante com o seu bailado. Hoje, 2021, eu faço parte de 2 agremiações, que é o Arrastão de Cascadura e a Mocidade Unida da Cidade de Deus. Foi onde eu dancei ano passado, embaixo de um temporal. E eu me descobri que era isso mesmo que eu queria ser, um grande mestre de sala. Se eu vou chegar um dia a ser primeiro de uma escola de samba ou dar notas, não sei te dizer. Mas eu posso dizer que foi esse riscado, esse bailado, foi o que me salvou. Foi o que fez
com que eu voltasse a ter o meu brilho nos olhos e quisesse continuar ainda mais, quisesse crescer, porque é um bailado que doutrina, é um bailado que dá educação, é um bailado que ensina não só a ser um mestre de sala,